Fala galera, um salve do Tio Shark. E hoje, meu povo, minha pova, voltando a falar sobre cinema, voltando a falar sobre resenha de filme, que eu tava com uma saudade de falar, dessa paixão que eu tenho também pelo cinema. E hoje vamos falar sobre Sinais, filme de 2002. Tio Shark no comando, bora jogar! Jogo retrô, jogo online, tudo no mesmo lugar. Gameplay, meme, zoeira, vamos lá! Cinema e crítica, de um jeito legal. Aqui a diversão é certa, segue o canal. Tio Shark no comando, bora jogar! Então assim, galera, quero começar falando desse filme que eu amo tanto, que na época de 2002, lá quando saiu o filme, próximo disso, ainda uns anos depois, eu assistia bastante, que desde essa época eu gosto muito de filme que trata sobre a questão de alienígenas, extraterrestres, contatos dos seres humanos com os extraterrestres. E esse filme, talvez, pra mim, seja o melhor que fala sobre isso. É do diretor Shyamalan, né? Diretor com descendência indiana, que é um diretor que ficou famoso por fazer filmes com famoso plot twist, né? São os filmes do Shyamalan. E aí, ele ficou super famoso por Sexto Sentido, por Corpo Fechado também, antes desse filme aqui, Os Sinais. E então, para esse filme ele vai tratar da questão do contato das pessoas com os extraterrestres. É um filme totalmente fictício, não tem nada de realidade, inspiração em fatos reais, talvez alguns acontecimentos, como você falar sobre o título do filme ser Sinais. A primeira questão que te remete é a questão dos sinais nas plantações, né? Estes sinais chamados de agroglifos, que são sinais misteriosamente ainda não explicados para o que aparece nas plantações de milho e até outros tipos de plantações, que são eventos que já aconteceram na realidade. E o filme já começa abordando isso. E os sinais, a primeira questão que te remete no filme, que esses sinais referem-se a essas plantações do milho misteriosas. E é um filme fantástico, porque ele aborda essa questão dos alienígenas e trouxe menções do que a gente lembra de questão de contato com pessoas com alienígenas, lembra desse filme. Por exemplo, aquele rótulo de alumínio preso na cabeça das pessoas para impedir que os alienígenas se comuniquem via mente com as pessoas. A primeira vez que aparece no filme aparece nesse, né? E isso ditou todo um imaginário entre as pessoas falar sobre alienígenas. Então esse filme, como vários filmes do Shyamalan, ele desenvolve o suspense de uma maneira incrível, uma maneira que vai te tirando o fôlego desde os minutos iniciais do filme, junto com a sua trilha sonora bem impactante, faz com que você fique cada vez na tensão de querer descobrir, no meio daquela plantação, de repente aparece um vulto rápido ali de um alienígena. Então tudo é muito misterioso e você fica querendo saber mais. Então aquele filme que você fica totalmente instigado, ele é muito bom em fazer isso. E o filme, eu acho que ele é uma aula de mostrar como seria o impacto na sociedade de que no momento a gente começasse a confirmar mesmo a existência de alienígenas, que eles estão visitando a nossa Terra. E aí, em meio ao noticiário, toda a atenção daquela família, né, que é um filme que trata de um ciclo ali de uma família que vive numa fazenda, né? E toda essa família, ela tá percebendo a chegada deles e no noticiário vai mostrando aos poucos. E tudo é muito comprável que seria dessa forma, né? As pessoas cada vez mais claustrofóbicas, pessoas querendo se defender. A sensação é de muita imersão nesse filme, que você sente que você é mais um membro daquela família vivendo aquilo.
e com medo da chegada dos alienígenas e querendo saber o que esses alienígenas querem, o que eles vão fazer. Então vamos falar também dos personagens, né? O personagem principal, atuado pelo Mel Gibson, é um personagem de um homem que era pastor, só que ele acabou perdendo a fé. Ele perdeu a fé porque ele perdeu a mulher dele num acidente. Então, a partir disso, ele com o irmão dele na fazenda e os 2 filhos, um menino e uma menina. E esse personagem perdeu a fé dele, só que no meio daquela cidade que parece ser pequena, os personagens que vão encontrando com ele sempre ficam lembrando dele como se fosse o pastor, né? Ainda vê a figura dele como essa pessoa religiosa. E ele volta a lembrar as pessoas de que ele não é mais pastor, e ele não quer mais essa alcunha. Então, o filme também trata sobre a fé desse homem, né? Os testes que tem sobre a fé desse homem. Então é tudo uma questão muito delicada, né? Porque os filhos, até o próprio irmão dele, fica combatendo, questionando sobre a fé dele. E tem um diálogo muito importante, muito chave pro filme, que é uma conversa entre ele com o irmão dele, onde ele comenta qual que é a perspectiva que ele tem no momento de fé. O que ele acredita. É uma conversa muito interessante que faz a gente filosofar sobre questões religiosas, questões de Deus, e eu acho muito interessante. Esse filme é muito místico. Ele faz você questionar sobre a realidade, sobre qual que é o futuro do nosso mundo, o que se espera do futuro, o que se espera. Então, a questão do misticismo do filme, ela é incrível, ela conversa totalmente com quem está assistindo, você se sente extasiado e se sente dentro de toda daquela história. Então, né, como é o diretor Shyamalan, ele sempre gosta de colocar um plot super forte nos filmes dele, né? Então eu diria, né, sem contar spoilers, que o plot desse filme, ele tem tudo a ver com o título dele. O título do filme é sensacional, ele consegue explicar o que o filme quer dialogar com quem está assistindo. Sem explicar para vocês, o plot twist desse filme tem a ver com tudo. E quando você entende, você fica embasbacado sem palavras. O plot twist do filme faz o filme. Ele é toda a resposta que o filme questiona. Então é simplesmente incrível. É daqueles filmes que você termina e você fica pensando, nossa, cara, como assim, sabe? Fica digerindo aquilo por algum tempo ainda, talvez dias. Então é simplesmente fantástico o trabalho aqui. Vamos falar sobre as atuações. O Mel Gibson, né? O que falar do Mel Gibson? O cara é um grande cineasta, um grande ator, um grande diretor. E nesse filme aqui, ele esbanja emoções. Ele esbanja a vida de um pai que está perdido, que perdeu a mulher recentemente, e de que tem que cuidar dos filhos, cuidar do irmão, ser aquela ponte de segurança emocional que vai cuidar de todos. Então é um trabalho assim, de muita pressão contra ele, é um trabalho de cenas assim, muito emocionantes, de medo, misturado com tentativa de força de segurar a barra. Então, nos momentos de explosão, de emoção, o Gibson sempre tem uma aura diferente para entregar ali. Você percebe que o cara é outro nível. Também temos o Joaquin Phoenix, o nosso famoso Coringa, que nesse filme, ele ainda estava novinho, né, 2002, e ali ele faz um personagem mais de ação, um personagem mais que tá meio perdido ali em toda essa questão dos aliens, mas que tá pronto para responder qualquer coisa, e ele é um alicerce muito forte entre as crianças, porque as crianças, elas estão culpando o pai ainda pela perda da mãe, e as crianças se vê nesse tio uma pessoa que pode confiar, uma pessoa mais afetuosa ali, que tá mais próxima deles. Uma boa atuação de suporte ali do filme. E das crianças, temos também o Harry Culkin, que é da família do Macaulay Culkin,
E ele aí tá entregando uma criança que quer descobrir o que tá acontecendo, uma criança que resolve muitas coisas e que também dá um suporte muito forte pra irmã dele. Então é um personagem criança que você fala, pô, esse cara tá fazendo nome, né? O cara tá bem forte ali no filme, e a atuação de uma forma geral das crianças com o Shyamalan, ele sabe muito bem lidar com isso. Ele trabalha muito bem com crianças, sabe preparar elas muito bem para um filme difícil, um filme onde elas vão aparecer bastante e vão ser determinantes para a história. Então, ali a atuação dele eu achei super na medida, um trabalho sempre difícil, que eu penso que é atuar com crianças, e eles mandaram muito bem. Tanto a garota também, a Abigail Breslin, ela faz uma criança ali muito bem também, que tá super apavorada, assustada, né, que é natural de se pensar. E assim, te vende, sabe? Você olha e não vê uma coisa forçada, você vê uma criança mesmo como se fosse um retrato da realidade. Você tá ali participando daquela família e vendo de perto. Tudo parece muito real. Então a policial, a Cherry Jones, interpreta ela, que tá tentando descobrir que esses eventos, né, essa plantação de milho que foi toda amassada, tentando descobrir quem que fez isso. E ela também é um suporte para a família, né, um suporte pro personagem do Mel Gibson, que tá ali para dar força, né? Ela esteve no momento da morte da mulher dele, então ela tá totalmente ligada e sabendo tudo o que está acontecendo. Então é aquele suporte carinhoso até pro filme e pro personagem, e ela tem as palavras certas pro momento certo. Você sente que ela acalanta ali toda a situação. Uma boa atuação também. Então, pessoal, eu indico para todo mundo que ainda não assistiu, assista Sinais. Se faz muito tempo que você não assistiu, assista de novo e veja que realmente é um filme incrível. Para ele, eu vou dar um sólido 10. Esse filme é sensacional, não tenho o que falar. Ele é incrível. Eu não sei porque ele não foi tão valorizado na época. E ele é um filme que entra no imaginário sobre alienígenas e faz você se perguntar sobre a misticidade e sobre o além. Filme especial mesmo, tá no meu coração. Um abraço do Tio Shark, siga, compartilha, siga o canal, curta o vídeo. Um abraço, vocês são demais.